verdade, foi uma abordagem sobre os impactos da DI 5322. Os 4 pontos da lei que foram julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. E aí eu abordei a questão da tramitação legislativa dessa lei, um comparativo intermodal, ou seja, esses institutos do transporte rodoviário de cargas, eles não existem por si só. Temos institutos análogos em outros modais, como o ferroviário, o aeroviário e o aquaviário. Também fiz um pequeno comparativo com a lei de outros países, especialmente os Estados Unidos, que é o maior PIB do mundo, né? Um país do G7 que usa o modal rodoviário de carga de forma preponderante, ao contrário de Europa, a China. Comparamos com a Europa também, que é o nosso norte do direito do trabalho, e com os nossos vizinhos aqui, tanto a Argentina, o Uruguai e o Chile, pela importância não só do bloco econômico que nós formamos, mas também pelo fato que esses caminhoneiros desses países estão rodando nas nossas estradas. E ao fim, eu falei um pouquinho sobre os impactos da DI 5322 para os empregadores, para os embarcadores, para os empregados e para o país como um todo. A perda de produtividade, o grande impacto é a perda da produtividade que impacta no modal rodoviário de cargas, que responde por 65% de todo o nosso transporte de mercadorias, que seguem por caminhão. Nós fizemos uma opção lá na década de 50, na década de 60, pelo modal rodoviário, e somos reféns dele até que por anos e anos se invista em ferrovias ou em transporte fluvial. O que acontece? Se nós seguirmos à risca hoje tudo que a DI 5322 trouxe como inconstitucional, nós teremos uma produtividade, a depender do setor, de 25% até 45%. Grosso modo, numa aritmética simples, 30% de perda de produtividade. Quando eu falo que nós perdemos 30% de produtividade de escoamento da produção, eu digo que nós perdemos 30% da produtividade de produção, porque não adianta produzir se eu não conseguir escoar. Se eu perco 30% da minha capacidade de produção, eu não preciso de tantos turnos trabalhando. Eu crio desemprego, eu deixo de exportar 30%. Por outro lado, para conseguir atingir o nível de produtividade atual, eu precisaria, em tese, aumentar a minha frota em 30%. Aumentar a frota e aumentar o contingente de trabalhadores. Temos 2 problemas. Essa frota não está disponível, eu não tenho uma capacidade fabril de atingir esse 30% de forma imediata. Pelos cálculos da própria CNT, isso leva de 15 a 17 anos. Eu não tenho motoristas disponíveis para atingir essa produtividade. Ao contrário, nos últimos 10 anos, nós perdemos 20% dos nossos motoristas. É uma categoria que está envelhecendo, é uma categoria que está acabando. Não é um problema do Brasil, é um problema mundial. E ainda os nossos motoristas estão sendo levados para Portugal, levados para os Estados Unidos, né, pela força da moeda. Então, eu não tenho como suprir isso. Eu precisaria de muito tempo de investimento, informação. Não é um problema da iniciativa privada, é um problema do governo também. Para o motorista, além do problema econômico, eu tenho, com a perda da produtividade de 30%, eu tenho um aumento do frete e eu não tenho escoamento de 30%. Eu crio inflação de custo e inflação de demanda. E aumentando 30% a minha frota para manter a produtividade, eu crio 30% mais de trânsito, eu crio 30% mais de acidente e eu lanço 30% a mais de CO2 na atmosfera. Hoje, o Brasil é um país que tem como matriz energética a hidroeletricidade, energia limpa. O maior poluente do Brasil hoje é o modal rodoviário de carga. Quer dizer, no maior poluente, eu vou acrescer 30%. Numa estimativa conservadora, eu vou poluir uma Islândia. Numa estimativa não tão conservadora, eu vou poluir uma Irlanda. É muito impacto, num momento que se discute tanto o impacto ambiental. Outro ponto relevante também, para o empregado, ele vai passar menos tempo com a família, ele vai passar mais tempo ocioso, parado em postos, sem poder produzir, ganhando menos, porque a remuneração dele é muito atrelada à quilometragem que ele roda, isso inclusive foi tido por constitucional, e ele também tem um outro problema, que é o seguinte: a exposição ao risco. Ao ficar mais tempo parado, ele fica mais exposto ao risco. Então, são vários problemas que nós trouxemos aqui nesse painel. É muito interessante essa pergunta pelo seguinte:
Quando nós abordamos alguns países, alguns arcabouços legais, nós temos exemplos de que estamos retrocedendo com essa DI 5322. Vamos falar dos Estados Unidos um pouco. Qual a importância dos Estados Unidos? É o maior PIB do mundo ainda, não é a China, é os Estados Unidos. Dos países do G7, é o que mais usa o modal rodoviário de cargas e é um país que tem sim direitos trabalhistas, tá? Isso é uma lenda que é um país sem direitos trabalhistas. Mas os Estados Unidos permite o tempo de espera, dissociado do tempo de direção. É um país que permite o fracionamento do interjornada, é um país que permite a acumulação do DSR e o descanso embarcado. Se formos para a Europa, que é o nosso norte do direito civil, do direito do trabalho, também não existe o tempo de espera, porém tem uma jornada muito maior para abordar o tempo de espera, para ter o tempo de espera dentro dela. É um país que permite o fracionamento da interjornada, permite a acumulação do DSR e permite o descanso embarcado no espaço Schengen. E falando dos nossos vizinhos aqui, Argentina, Uruguai e Chile, importantes não apenas por serem associados ao nosso bloco econômico, né? Uruguai e Argentina como membros efetivos e o Chile como membro associado, mas são caminhoneiros que estão rodando nas nossas estradas. Nós estamos trafegando e nos deparamos com caminhões da Argentina, do Uruguai. Todos eles, de forma geral, tirando algumas idiosincrasias relativas ao país, permitem tudo isso que nós estamos proibindo. A Argentina, por exemplo, ela não tem uma legislação específica, ela tem um convênio nacional, que seria uma grande convenção coletiva intersindical, que sequer existe o tempo de jornada, né? É uma mistura entre tempo de jornada e quilômetros rodados. O interjornada, ele empodera o motorista que ele decide, respeitado alguns parâmetros mínimos. O Uruguai permite tudo que estamos proibindo. A única diferença do Uruguai é interessante que ele não permite a acumulação do DSR, mas é um país diminuto. Em 6 dias, tem que gozar um dia obrigatoriamente de descanso. Em 6 dias é possível dar 3 voltas no Uruguai. Para dar 3 voltas no Brasil, eu preciso de 54 dias. Então, assim, o Uruguai é um exemplo tirando essa idiosincrasia. O Chile também permite tudo isso que nós estamos proibindo. Então, assim, me parece ser uma evolução quando nós comparamos com os nossos vizinhos, com a Europa, que é o norte, com os Estados Unidos, que é uma potência econômica.